O assunto agora é o avanço do coronavírus. E para isso, a gente fala ao vivo com a repórter Mariana Jungmann, que está na Embaixada da China em Brasília. Mariana, boa noite. O que dizem os representantes da China no Brasil sobre essa crise do coronavírus? Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Olha, a principal mensagem que foi passada hoje aqui na Embaixada da China pelo encarregado de negócios e o ministro conselheiro que nos atendeu aqui é que as pessoas devem evitar pânico e confiar nas autoridades internacionais em relação a isso. Os chineses disseram que já identificaram a cepa e fizeram um mapeamento genético do vírus. Essas informações estão sendo compartilhadas com a Organização Mundial de Saúde, mas eles ainda estão aprendendo sobre como se dá a transmissão do vírus e os sintomas. Por isso, várias medidas de contenção e prevenção com relação a essa epidemia. Uma dessas medidas é que todos que deixam a China, todos os cidadãos que deixam a China, terão que passar por uma triagem. Eles vão preencher um formulário, fazer um cadastro, tirar temperatura para que se possa ter aí noções sobre essas pessoas. A cidade de Wuhan, que é o epicentro da epidemia, está fechada. Mas o governo chinês diz que as pessoas que lá estão não estão em prisão domiciliar, não estão isoladas, elas estão apenas cumprindo uma quarentena. Eles não recomendam que os governos de outros países busquem retirar os seus cidadãos de Wuhan, mas disseram que estão colaborando com esses governos, caso eles queiram fazer isso, colocando esses cidadãos em isolamento antes de retornarem aos seus países. Com relação aos brasileiros que estão lá, então, eles disseram que eles, então, não estão de nenhuma maneira isolados ou em algum tipo de prisão domiciliar. Se eles quiserem deixar Wuhan, como não é possível fazer isso por aviação comercial, nem por terra, eles devem procurar o governo chinês e a embaixada brasileira e expressar essa intenção para que alguma providência possa ser negociada. Eles também disseram que estão emitindo orientações para os cidadãos chineses que residem no Brasil, que estavam na China e estão então retornando para casa aqui no Brasil, para que eles se coloquem em quarentena em casa por 15 dias, monitorando a própria saúde. E que, caso esbocem aí algum sintoma relacionado a essa doença, que eles devem procurar os hospitais de referência indicados pelo Ministério da Saúde do Brasil. Paulo e Catiúcia. Mariana, a gente segue falando. As notícias de hoje ainda deixam o mundo em alerta sobre o avanço do coronavírus. Mariana, inclusive o número de mortes e de países onde são registrados a presença do vírus, aumentou, Olha, Catiúcia, é isso mesmo. Subiu para 203 mortes, segundo o último número informado aqui na Embaixada para a gente. Esses números são um pouco mais de algumas horas atrás, eles ainda estão sendo atualizados, mas segundo o último número, subiu para 203 mortes e o número total de pacientes infectados chega a quase 10 mil em todo o mundo. 22 países já foram infectados. Vamos saber mais sobre isso na reportagem. Apesar da decisão da Organização Mundial de Saúde ontem de declarar emergência de risco global por causa do coronavírus, chineses em Pequim tentam retomar a vida. Este morador voltou da cidade natal para trabalhar na capital chinesa. Ele disse que espera não ter problemas se usar máscaras e lavar as mãos frequentemente. Já em Wuhan, epicentro da doença, os moradores estão mais cautelosos. Poucos saem de casa e grande parte das empresas e do comércio estão fechados. Quem pode tem deixado a região. A Alemanha enviou um avião hoje a Wuhan para buscar cerca de 100 cidadãos do país. E o Reino Unido resgatou 110 britânicos. Da e per la China. A Itália confirmou os primeiros 2 casos da doença no país e cortou todos os voos para a China. A Rússia também confirmou 2 casos de coronavírus no país. O Departamento de Estado norte-americano aconselhou aos cidadãos a não viajarem para a China. Apesar da precaução dos países, hoje a Organização Mundial de Saúde disse que as fronteiras devem ser mantidas abertas e as pessoas e o comércio devem fluir normalmente.
Chineses em outras partes do mundo têm se mobilizado para ajudar. Desde o dia 24, chegaram a Wuhan mais de 40 toneladas de equipamentos médicos, como roupas, máscaras e óculos de proteção. Na França, o Instituto Pasteur, instituição de ponta no estudo de doenças infecciosas, tem trabalhado na descoberta de uma vacina contra o coronavírus. Bem, já são 7 os casos suspeitos de coronavírus no estado de São Paulo. O governo estadual, então, montou um centro de operações de emergência para monitorar esses casos suspeitos. Esse comitê vai funcionar 24 horas com a colaboração dos municípios. Ontem, a Organização Mundial de Saúde elevou o grau da epidemia para nível risco de emergência global de saúde. Vamos saber mais sobre isso. Em entrevista coletiva, o governo anunciou o plano de ação em parceria com a Prefeitura de São Paulo. O governo federal, através da Anvisa, também faz parte desse comitê de emergência. R$200 mil foram destinados para a compra de material descartável, como luvas e máscaras, para a proteção dos agentes de saúde, além de kits de diagnóstico para o Instituto Adolfo Lutz. O resultado dos exames sai em 72 horas. O sistema que vai ser usado chama-se PCR e ele dá uma resposta depois de iniciado o processo de coleta de chama-se SWAB, aqui nasal ou de orofaringe, de 72 horas. Dada a dimensão da necessidade de confirmação diagnóstica de casos suspeitos, nós estamos tranquilos de poder cobrir toda a demanda, não só do estado de São Paulo, como dos estados do Centro-Oeste e Roraima, que são o nosso laboratório de saúde pública, é referência para eles também. Sobre os 3 casos suspeitos de contaminação no estado, a Secretaria de Saúde disse que estão sendo monitorados nos domicílios e foram orientados a usar máscaras e não compartilhar material de uso pessoal. O isolamento necessário é o mesmo que se preconiza para infecções respiratórias por vírus da influenza, por exemplo. Então, não há necessidade de um ambiente especial para o paciente. Bem, e o Ministério da Saúde informou hoje que são 12 os casos suspeitos que estão sendo monitorados no Brasil. Até o momento, nenhum deles foi confirmado ainda como coronavírus. Saiba mais. De acordo com o boletim epidemiológico, são 12 casos suspeitos e 10 foram descartados. Os pacientes em observação são do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Ceará, de Santa Catarina e de São Paulo. O Ministério informou ainda que será publicado em edição extra do Diário Oficial da União um edital para a compra de insumos e material de apoio aos profissionais de saúde. A compra será feita em caráter emergencial, mas não há falta de material, segundo o Ministério da Saúde, que disse ainda, fez um alerta sobre as fake news que estão circulando nas redes sociais e divulgou um canal para que a população possa se informar, um canal na internet ou por meio do WhatsApp. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram agora à tarde no Palácio da Alvorada e falaram com a imprensa após esse encontro. Eles reforçaram as medidas que estão sendo tomadas pelo governo. Cada estado e cada capital e cada município tem o seu plano de contingência. Não é a primeira vez, nós já passamos por SARS em 2002, passamos por H1N1 em 2009, passamos por MERS em 2014. Nosso sistema é um sistema robusto, sim. Está todo mundo envolvido e preocupado em dar uma pronta resposta, né, para a população. Mesmo que tivermos algum problema, a gente vai anunciar o problema. Nada será escondido de vocês. O avanço do coronavírus afeta os mercados do mundo todo. Hoje foi mais um dia de queda nas bolsas internacionais e de alta do dólar aqui no Brasil. Mas por quê? Adalberto Piotto vai explicar para a gente. Vamos ver. A gente fala sobre o coronavírus desde o começo do ano, Piotto, porque ele ainda provoca oscilações no mercado financeiro. Boa noite para você. Boa noite, Paulo.
Em duas palavras, eu diria incerteza do dia, a incerteza do dia e uma boa dose de especulação. Eu começo com a história da incerteza. Ontem, por exemplo, havia muita incerteza em relação ao conteúdo da declaração da Organização Mundial da Saúde acerca da crise do coronavírus na China. No final da tarde, com alguns mercados acionários ainda abertos pelo mundo, sobretudo nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a declaração foi mais branda do que se imaginava. Sim, foi declarado a crise do coronavírus como uma crise de emergência de saúde internacional. Mas, por exemplo, a OMS não vetou viagens à China e disse que o país tem a situação sob controle. Bastou, por exemplo, para as bolsas nos Estados Unidos que operavam em baixa subir, o que aconteceu também com o Ibovespa no final da tarde. Por outro lado, tem que se levar em conta que, neste momento, sem grandes novidades, hoje o que se tem é muita especulação. Aqui no Brasil, o dia foi de alta recorde no dólar. Como o coronavírus afeta a nossa economia, Piotr? Paulo, no Brasil, o caso tem duas facetas. Ontem o Ibovespa também reagiu depois da declaração mais branda da OMS, ou seja, não permitindo, inclusive, que viagens continuassem sendo feitas à China. Mas, por outro lado, eu tenho que levar em conta que empresas brasileiras com peso muito forte no índice aqui em São Paulo, como, por exemplo, a Vale, que tem uma relação direta com a China, e a Petrobras, que tem uma importância no mercado exportador muito grande, elas têm peso muito grande no Ibovespa e, claro, como elas caíram, porque elas estão mais expostas internacionalmente, de alguma forma absorvendo toda essa preocupação internacional, isso puxa o Ibovespa para baixo. Mas o interessante é que hoje, por exemplo, o Ibovespa ignorou até fatos de economia doméstica. Hoje saiu, por exemplo, a notícia do desemprego do IBGE, a taxa de 11% de 2019, a menor nos últimos 3 anos. E aí, obviamente, a gente cai na questão do dólar. Por que o dólar explodiu nesta cotação? Não tem como fugir muito da questão. É especulação e especulação muito forte.